Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e TV Sangue Gaúcho apresentam o projeto cultural Receitas da Nossa História. Projeto que tenta resgatar e trazer até você a culinária das etnias da região do Alto Uruguai e do norte do Rio Grande do Sul. Esse projeto é uma websérie com 12 episódios que vai ao ar pelo canal TV Sangue Gaúcho, no YouTube, pelas redes sociais, Instagram e Facebook. Além de termos a participação de várias etnias, vamos estar também editando um livro com 500 exemplares que será distribuído gratuitamente às entidades culturais e às pessoas voltadas à cultura. Vamos ter um projeto muito bonito, rico, pelo mosaico cultural que nós estamos colocando a todos vocês. Dizer que para nós sempre foi um privilégio poder estar fazendo esse trabalho, mostrando um pouco da comida das nossas etnias, desde os povos originários até os povos da imigração das últimas gerações. Vamos ter hoje a comida israelita. Os judeus nos darão a honra de contar um pouco da sua história e também vão participar fazendo alguns pratos da sua culinária. Neste episódio estaremos apresentando a culinária israelita. O Brasil é um país plural nos seus hábitos, músicas, danças, sotaques e festas. Nosso DNA reflete toda essa mistura que formou o nosso país, pelo encontro de povos de diferentes ancestralidades que chegaram com as imigrações que ocorreram ao longo dos anos. Dentre elas, a imigração israelita ou judaica. No século XVI chegaram os primeiros grupos de judeus ao Brasil. Atualmente, os judeus correspondem a cerca de 120 mil pessoas no país. A comunidade judaica brasileira é a segunda maior e a mais antiga da América Latina, e a maior concentração de judeus está na região sul e sudeste do país. A primeira imigração organizada e as primeiras comunidades judaicas no século XX no Brasil formaram-se no estado do Rio Grande do Sul por intermédio da ICA, entidade judaica que promovia a imigração agrícola em acordos com o governo do estado. Em 1912, foi estabelecida a colônia Quatro Irmãos, que chegou a contar com mais de 350 famílias divididas em 4 núcleos. Quatro Irmãos, Baronesa Clara, Barão Hirsch e Rio Padre. Em cada um dos núcleos funcionou uma escola que ensinava o currículo oficial e o judaico. Em 1915, a população em Quatro Irmãos atingiu 1.600 pessoas. Conforme foram se ambientando e convivendo com a cultura do Brasil, os judeus passaram a se integrar mais à sociedade brasileira e foram importantes para a fundação de bibliotecas, jornais, escolas, associações, centros comerciais, grupos de apoio a imigrantes e hospitais. Os judeus são um grupo étnico-religioso que possui uma grande variedade de culturas, línguas e tradições religiosas. A culinária israelita também carrega muita história. A gastronomia israelita é variada e repleta de tradições que seguem as leis dietéticas do judaísmo e as celebrações que marcam o calendário do povo judeu. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os judeus que chegaram aqui na América, no Brasil, no descobrimento final do século XV, começo do século XVI. Já com Pedro Álvares Cabral, nós tivemos presença na história dos judeus. Nos povos mais antigos da humanidade, passam de 7.000 anos de história e vão estar hoje enriquecendo o nosso projeto e contando um pouquinho da história deste povo tão querido, com uma cultura fantástica, com uma culinária muito linda. Faz parte da história da humanidade. Eles que aqui na região do Alto Uruguai também se estabeleceram e tiveram a oportunidade de ter aqui um meio de muito trabalho, de muita alegria e também de muita ligação com todos os povos que no período em que eles chegaram tiveram que se integrar. Seu Maurício Angragnoni e a Dona Helena, que estão aqui hoje nos dando a honra da presença, vai nos falar um pouquinho. Seu Maurício, gostaria que você falasse um pouquinho da história da chegada no Brasil dos primeiros judeus, como é que foi a vinda deste povo tão importante para a nossa humanidade. Tinha um engenheiro judeu na Europa, ele era construtor de estrada de ferro. E era um cara bem sucedido. Ele tinha só um filho. E morreu o filho dele. Aí o que ele disse que ia fazer com o capital dele?
Aí ele disse que vai comprar uma área de terra no Brasil para mostrar para o mundo que o judeu é capaz de produzir também, não só ser comerciante. Era o ideal dele. Aí comprou uma área de terra em Philipson, 5.000 hectares de Philipson. Trouxe judeus da Rússia, da Polônia, de todos vários países. E nesse judeu que ele trouxe da Rússia, ele trouxe o Abrão Litwin, que inclusive tinha propriedades aqui. E esse Abrão Litwin parava na casa do meu avô na Rússia. Aí o Abrão mandou uma carta para o meu avô, dizendo que no Brasil não dá só para dar terra no nome da gente, como dá para comprar terra. Aí o meu avô fez a mala e se mandou. O meu pai estava na escola, na Yeshiva, escola hebraica para rabino. E tinha 17 anos, não deram passaporte para ele. E ele ficou lá. O meu avô veio e mandou uma carta para ele que ele deu um jeito de vir, sem passaporte. Aí ele desertou, que tinha 17 anos, e não largaram ele porque tinha que servir. E se mandou. E veio para o Brasil. Atravessou a Alemanha a pé e veio para o Brasil. Aí vinha na Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, e depois vinha para São Paulo, de São Paulo para Erebango. Veio para a região do Alto Uruguai. Conta um pouquinho da chegada dos judeus aqui no Rio Grande do Sul e nesta região em específico, que é a região do Alto Uruguai, Erebango, Quatro Irmãos. Isso. Temos aqui na região toda Erechim, que hoje, vamos dizer assim, é o centro onde se encontra a maior colônia judaica do norte do Rio Grande do Sul. Então, esse senhor Barão Hirsch comprou aqui em Quatro Irmãos 93.700 hectares. Deu 5 municípios. Quatro Irmãos, Jacutinga, Campinas, e Cruzaltense e Entre Rios. 5 municípios. Uma parte do município de Ipiranga, uma parte do município de Rebango, uma parte do município de São Valentim. 93.700 hectares. Temos aqui a ferrovia, que também foi um meio de ligação com o norte do Rio Grande do Sul, com a estrada de ferro. Gostaria que tu falasse sobre isso também. Quatro Irmãos fizeram uma estrada de ferro de 18 quilômetros até Rebango. Estrada particular que era da companhia da ICA, que era dessa colonização. Era um ramal que tinha para poder escoar. Não, que ele fez. Esse Barão Hirsch fez esse trecho de estrada para ligar com Quatro Irmãos ter estrada de ferro. Tinha estrada de ferro, carregava caminhão de madeira. E Erechim hoje, no contexto do estado do Rio Grande do Sul, depois da grande Porto Alegre, óbvio, Erechim nós temos uma colônia muito forte, judaica até hoje. Ainda permanece isso a nível de estado? Permanece, mas é pequenininha, mas permanece. Ainda permanece. Dona Helena, nós somos o terceiro estado em população judaica. Temos aí o Rio de Janeiro, São Paulo, provavelmente sejam 2 estados. O Rio Grande do Sul é o terceiro, mais ou menos porque a gente vê pelo IBGE. Como é que é para vocês lidar com a comunidade e como é que é para a comunidade fazer as festas aqui na nossa região? É maravilhoso. A imigração trouxe uma identidade que fez os imigrantes que vieram, fez eles se ligarem com facilidade à cultura do povo. Claro que no início não foi nada fácil, mas aos poucos, os judeus que vieram, que migraram tanto da Rússia, da Polônia e de outros lugares, eles também se tornaram gaúchos.
E aqui em Erechim, nós temos uma comunidade excelente, a maior do Rio Grande do Sul, maior na nossa região, aqui na nossa região do interior do estado do Rio Grande do Sul, é a maior que temos. E nós podemos dizer que temos heranças culturais muito positivas e fortes, né? E nós trouxemos a nossa identidade para cá e recebemos a identidade do povo gaúcho com uma harmonia excelente. E toda essa história do Barão Hirsch, que ele colonizou, as pessoas vinham para as colônias de Quatro Irmãos, Baronesa Clara, Chalé e Jacutinga. Ainda temos muitas pessoas que são filhos de imigrantes, temos netos aqui também, graças a Deus. E nós podemos dizer que o povo judeu ajudou e trabalhou bastante aqui para a região e pela região e continua trabalhando. E Erechim é a capital da amizade, que inclusive teve esse nome dado por uma pessoa que ela já partiu para outro espaço, que era o Buja, grande pessoa, né, uma pessoa queridíssima, né, que é a capital da amizade. E realmente quem vem para cá se sente muito feliz. Nós temos parentes em toda parte, do Brasil, fora do Brasil também, e o pessoal se sente muito bem acolhido aqui. Nossa cidade é linda, e temos as tradições, temos a nossa culinária, e a nossa identidade continua firme, passando de avós, bisavós, e estamos aqui, não é? Estamos aqui, graças a Deus, sempre com fé. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora e para o seu Maurício. A gente sabe que o gauchismo é muito forte no estado do Rio Grande do Sul. As etnias, vão ser indiretamente, se adaptaram à cultura e à vida do homem do campo. Principalmente na nossa região, onde nós tivemos, nessa história passada, muitos campos. E o seu Maurício tem uma história bonita sobre o rodeio gaúcho, que promoveu aqui nesta região, na história, um dos rodeios antigos e importantes, diria eu, comparando ao rodeio da vacaria. Como é que é essa história, seu Maurício? A história do Rio Grande é a seguinte. Tinha um rodeio em vacaria. E a gente foi no rodeio lá e gostamos da brincadeira. E inventamos de fazer o rodeio em Quatro Irmãos. Aí se reunimos lá para fazer o rodeio. Aí os caras vão fazer o rodeio, mas tu é o patrão. Tive que assumir a patronagem. E fizemos um rodeio em Quatro Irmãos. Foi o segundo rodeio do Rio Grande do Sul. Um dos mais antigos, então, na história. Era um em Vacaria e outro em Quatro Irmãos. Depois que se expandiu por toda a parte, em tudo que é esquina, fizeram rodeio. Isso é interessante fazer essa colocação, porque eu quero trazer a comunidade judaica para junto da cultura que tinha aqui, que já existia, e a importância que era dada de uma etnia para a cultura do povo que aqui vivia. Então, esta aproximação é muito importante nessas festas. Chegando nas festas, vamos chegar na culinária, Helena. Seu Maurício, gostaria que você falasse dos judeus. Quando chegaram aqui, tiveram que trabalhar na terra. Sempre o judeu foi um povo que lidava muito com o comércio. E aí, chegando aqui, né, foram para o campo. Tiveram que trabalhar, assim como o senhor, com a lida de campo, com a lida com o gado, com os cavalos e com a produção de grãos. O que aconteceu nessa história? Pro meu avô foi fácil porque ele já plantava na Rússia. Só que lá ele não podia, nem era da terra o nome dele. E muitas famílias que foram colonizadas não sabiam fazer nada. Ficaram um pouco aí e se mandaram para a cidade. E depois então ainda veio a Revolução de 23. Muita gente foi embora porque mataram um colono ali perto de Rebango, mataram outro lá por perto de Jacutinga, lá em Barreiros, onde era a colonização, e muita gente foi embora por causa da Revolução.
E essa companhia era a companhia inglesa, esse cara. Ele era um judeu inglês. Então, quando veio a Revolução, ele pediu para o governo federal uma guarnição do governo federal para a região. O governo federal mandou uma guarnição, mandou não sei quantos soldados, uns 200 soldados, acho. E o meu pai pegou para fornecer carne para eles. Meu pai já estava instalado e como ele conhecia o ramo, eles chegaram aí e já se entraram no negócio de cavalo, na época a condição era cavalo. Já começaram a comprar cavalo, vender cavalo e comprar gado e tudo no ramo. E aí o meu pai pegou a fornecimento de carne para o pessoal que vinha pro exército. Aí quando o pessoal chegou, em 23, em Quatrimão, tinha telefone. Aí ligaram para o meu pai em Quatrimão para dar um jeito na carne. Meu pai pegou uma vaca mansa e foi para Erebango levar para matar a vaca lá para dar carne para os caras. Passou pelo combate no outro dia da Revolução, no outro dia do combate de Erebango, aí do combate. Diz que tinha cavalo morto, gente morta, era uma loucura, estava medo de passar. Ele passou, foi lá e carneou a vaca e os pessoal do exército tinha gente que sabia mexer com carne e tudo, ajudaram ele, picaram a vaca e tinha carne. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre a história da cultura, a história da culinária. A dona Helena e a Duda estarão nos brindando com este assunto. Dona Helena, a gente sabe que a comunidade aqui é muito forte e que vocês têm vários encontros com a cultura judaica. Que tipos de prato, como é que acontecem essas festividades dentro da comunidade aqui na nossa região? Então, geralmente a gente faz dentro da nossa sinagoga, que tem um salão de festas, que a gente realiza as atividades referentes às festas. E nós temos, para cada festa, por exemplo, o Shabat, que gostaria que a Dudinha falasse a respeito, e nós temos pratos típicos, né? E temos para cada, uma coisa mais importante que temos assim é o nosso bolo de mel, né? Porque o mel ele simboliza uma generosidade, uma positividade, crescimento. O que as abelhas nos trazem, né? Positividade. Então esse é um bolo característico das nossas festas dos dias que são do Ano Novo judaico. Nós temos bolachas e nós temos pratos salgados que são excelentes. Agora há pouco nós tivemos a nossa Páscoa, que a gente come uma bolacha especial, que é o matzá. E com esse matzá nós fazemos farinha, fazemos bolos, fazemos uma sopa muito especial. Mas hoje a gente vai ter uma outra surpresa, né, de um alimento mais oriental. Nós vamos misturar o nosso Ocidente com o nosso Oriente, né? Então vamos trazer um prato diferenciado hoje, né, para o pessoal conhecer, né, um pouco mais da nossa cultura na área da alimentação. Depois dessa explicação da culinária e das festividades da comunidade judaica aqui na nossa região, a Eduarda vai falar um pouquinho sobre o Shabat. Gostaria que tu falasse um pouquinho, Eduarda, sobre o Shabat para o nosso público, para que eles saibam o que é isto. Com certeza. O Shabat ele é muito importante na religião judaica, porque junto com ele a gente passa com a família, tem muita prosperidade, amor, felicidade e sempre é muito alegre e animado. O Shabat ele é de sexta para sábado. A partir da primeira estrela, o Shabat já começa. No Shabat, geralmente, as mulheres acendem velas antes do pôr do sol, que é uma mitzvah única das mulheres, que nesse mesmo horário, das mulheres do mundo inteiro acendem
uma vela ao menos. Bom, algumas comidas que a gente come no Shabat é a halá. A halá é um pão que tem muitos tipos de fazer. Tem gente que faz trançado, tem gente que faz em formato de bolas e tem gente que faz só pão mesmo. Então nós temos as rezas e fazemos a cerimônia. Mas antes da gente comer, a gente faz a lavagem das mãos, que é a bênção da água. Sim. No Shabat, o vinho, a gente diz abrahá do vinho. Mas uma coisa que muita gente se pergunta, por que será que antes da halá sempre vem o vinho? E a halá sempre fica tapada? Bom, tem uma explicação, que é que a halá, ela fica envergonhada, assim, chateada, assim, que o vinho vem antes dela. Então, para ela não ver que a reza do vinho tá vindo antes da reza da halá, nós tapamos ela. Por que o vinho que a gente usa? Bom, por causa do fruto que nós fazemos o vinho, a uva, que ela tem um significado muito importante no judaísmo, como a oliveira. A oliveira também é muito importante, que é uma fruta muito próspera, é uma árvore que representa prosperidade, que é lá que se faz o azeite e muitas outras refeições. Além do Shabat, a gente sabe que nós temos várias festividades. Uma coisa importante dentro do judaísmo é a religiosidade, né? A valorização da criança, do jovem, para perpetuar o futuro. Quer dizer, os jovens acompanham os mais velhos e os mais velhos repassam aos jovens aquilo que eles têm, que é uma cultura milenar lindíssima. Helena, eu quero pedir para que você fale um pouquinho mais das festas de vocês e sobre a leitura do Torá, que também é ensinado desde de jovem. Eu sei que tanto os meninos quanto as meninas têm que fazer a leitura. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esses símbolos todos e a importância dessa religiosidade e as festas que por volta disso acontecem. Então, tomando um ganchinho da Duda, das velas, nós temos a Hanukkah, que é a festa das luzes. E o que acontece? A festa das luzes, ela é celebrada no mundo inteiro. Só que o pessoal não sabe que, na verdade, isso veio do povo judeu. Podem até achar que estou fazendo uma brincadeira, mas não é não. Festa das luzes é comemorada, nós temos a Hanukkah, que é um candelabro, que nesse período ela fica com 8 velas, né? E durante o ano nós temos uma Hanukkah, que ela tem 6 velas. E as luzes, o que significa para nós a vela? A vela, ela nos traz positividade, nos traz alegria, ela enche a casa da gente de luz, né? Antigamente as pessoas não tinham luz como nós temos hoje. E como é que elas podiam fazer as suas comidas, os seus alimentos, ou a reunião das famílias para celebrações? É através da vela. E a vela, ela nos harmoniza. Tu olha para uma chama de uma vela e tu pode te sentir confortável, reconfortado até. A gente pode até se acalmar. E daí, em volta dessas velas, a gente vai fazer a nossa alimentação, não é? Vamos ter os pratos para a gente se alegrar e comemorar com o vinho, que nos traz felicidade, nos ampara e nos dá só boas energias. E é isso que a gente faz, o povo judeu é assim, com positividade, com alegria, em torno de uma boa mesa e saudando a alimentação, porque antes de cada alimento a gente deve fazer uma oração para agradecer a Deus pelo que a gente está recebendo. A religiosidade e a culinária dentro do judaísmo são muito próximas, ou seja, primeiro se pede a bênção, depois se consome o alimento. Duda, fala um pouquinho quanto é importante para você, enquanto jovem, estar herdando essa história toda de um povo milenar que tem muito para contar. Sabemos que a história do povo judeu se espalha pelo mundo inteiro. Mas como é que é para você, jovem,
né? Poder receber dos teus antepassados, dos teus avós, do teu pai, enfim, da família judaica de Erechim, receber todas essas informações? Para mim é muito bom. Eu adoro muito a cultura judaica. Eu fui educada por uma família que tem uma paixão pelo judaísmo. Por isso, eu amo essa cultura diferenciada. O que muita gente não sabe é que, por exemplo, muitas tradições de outras culturas vêm do judaísmo. Por exemplo, a religião católica veio a partir do judaísmo. Muitas religiões usaram a Torá como fundamento da Bíblia. Eu acho muito incrível essa tradição de passar por geração em geração a cultura judaica. Sempre tive curiosidade como o meu pai, os meus avós, a minha mãe sabiam tanto sobre o judaísmo. Então comecei a estudar sobre o judaísmo e agora cá estamos, nesse mundo lindo. Divulgando um pouquinho da nossa cultura também, né? Shalom! Shalom. Bem, agora nós vamos partir então para a confecção do prato, da receita do nosso episódio de hoje. Vamos para lá. O prato da culinária israelita que apresentaremos agora é o falafel. Muito popular na culinária israelita e fora dela também, o falafel consiste em bolinhos fritos de grão de bico acompanhados de cebolinha, alho, salsa e coentro. É um alimento milenar e muito popular dentro e fora do Oriente Médio. A receita é variada e leva acompanhamentos de preferência de quem a consome. Geralmente acompanhado de um creme composto por grão de bico, azeite, suco de limão, alho e sal. E como sobremesa, uma fartura de doces típicos israelitas, cheios de significado, onde dentre eles podemos mencionar o bolo de mel, bolo de fécula de batata, a bolacha de amendoim. Passaremos agora para a preparação do nosso prato principal, onde serão utilizados os seguintes ingredientes: 500 gramas de grão de bico, uma cebola média, 2 dentes de alho, um maço de salsinha, 2 colheres de sopa de pimenta síria, 2 colheres de sopa de cominho, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de canela. O modo de preparo e o resultado final você verá a partir de agora. Bem, estamos na bancada e agora vamos então para o prato. Dona Helena, Sim. qual é o prato que nós teremos, que o Guilherme vai fazer hoje, né? Opa. Nosso grande mestre Guilherme. Isso. Obrigado por estar conosco aqui, Guilherme. Qual é o prato? Hoje vamos ter uma grande surpresa oriental. É o falafel. É um bolinho de grão de bico com vários temperos orientais. Não sei se vou poder contar os Não, ele vai contar os segredos na sequência. Então, essa que é a realidade. Ele é um bolinho feito, o grão de bico, ele tem que ser primeiro, ele tem que ficar de molho para tirar a casquinha e depois ele é processado com vários temperos. E daí é feito o bolinho, é um prato vegetariano e pode ser vegano também. Guilherme, a gente sabe que muitas das especiarias vieram do Oriente, né? E não podia ser diferente com a comida de origem judaica. Por ser lá do Oriente Médio, por nós termos especiarias que o mundo foi descoberto com o caminho das Índias, né? Descobrimos o Brasil com essa história toda. E eu gostaria que tu apresentasse o nosso prato. A Dona Helena já falou que vamos usar o grão de bico e que eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre ele. O que tem que fazer para preparar esse prato? O grão de bico ele é a base dessa receita, né? A base tanto proteica quanto, né, de sabor. Ele tem uma mistura que inicia com salsinha, cebola e alho. Essa mistura é processada, ela vai ser a primeira camada de sabor. Tempero mais genérico esse aqui, né? E as especiarias, como tu falou, que é o que vai dar a identidade e a característica bem oriental do prato. A gente tem o cominho em pó, pimenta síria e a canela. Então essa combinação, ela nos remete àquela parte do Oriente Médio ali e tal. Então ela que vai dar a identidade para esse bolinho, né? Esse gosto mais característico, assim. Mais ou menos quanto período isso fica imerso na água? Como é que é feito o preparo deste prato
Ele é um prato bem simples de ser feito, né? Ele é todo feito num processador. O único cuidado que a gente tem que ter é que o grão de bico ele não é cozido, né? Ele é deixado de molho, no mínimo 8 horas. Se quiser deixar de um dia para o outro, também pode ser. O mínimo é 8 horas que a gente pode deixar. E ele tira a casca, que nem a dona Helena falou, né? E ele repousa. É importante ele, depois dele ser tirado do molho, ele dá uma secada. Porque quanto mais seco tiver, menos farinha a gente vai botar. Então ele vai ser né? A gente pode regular isso com a farinha, mas o ideal é uma quantidade menor de farinha. Então se ele secar depois que ele for tirado desse molho, a gente vai precisar usar menos farinha. Ele vai ficar um bolinho um pouco mais saudável, um pouco mais leve, né? Então essa é a única dica que eu acho que tem que ter cuidado. Assim, vamos processar isso tudo? Vamos processar. Então vamos lá. Usando o processador, o que nós vamos usar como primeira etapa para a construção do prato, vamos dizer assim? A primeira etapa é uma basezinha bem simples. A gente vai processar a salsinha. Pode botar bastante salsa. Tu precisa de faca para cortar a cebola? Eu vou botar ela inteira mesmo. Pode a cebola e 2 dentes de alho. Então isso aqui vai ser processado até virar uma pastinha assim. Vamos lá, processador. Agora a gente vai fazer a segunda etapa, então, que é basicamente a montagem. Eu aconselho fazer aos poucos, né? Não botar todo o grão de bico de uma vez, porque ele não vai misturar bem. Então o ideal é fazer em 3 etapas, assim, pelas quantidades dessa receita. Então a gente vai botar o grão de bico. Um pouquinho do tempero, que a gente processou antes. Aproximadamente 1/3 da quantidade. Vai se fazendo por etapas, basicamente, para poder processar todo ele, até porque não tem um processador do tamanho da quantidade que a gente vai fazer. Né? Dependendo da quantidade, a gente usa em 1 etapa, 2 etapas ou 3 etapas. Exatamente. Isso que é o básico do prato. A gente está fazendo por etapas em função até da capacidade e do espaço dentro do processador. Vamos processar. As colheres. Agora a gente vai misturar já os temperos aqui, né? Então, no total dessa receita vão ser umas 6 colheres. Então a gente vai botando de 2 em 2. 2 de pimenta síria. Lembrando que a receita vai depois no descritivo do vídeo e vai ficar registrada no livro. Então não teremos problemas das quantidades. Isso para nós fica tranquilo. Cominho, vai 2 colheres também. Canela menos, né? Só um toquinho de canela, então pode ser meia colher, assim, já tá bom. Uma colher de sal. E a farinha. Eu vou botar 3 colheres de farinha aqui. A farinha ela é importante porque ela é que dá a liga, né? Ela que vai manter esse bolinho unido quando ele for para a frigideira. Então se a gente botar muito pouca farinha, a gente tem risco desse bolinho, quando ele entrar na frigideira, ele se desintegrar, né? Guilherme, importante, só para nós falarmos especificamente desse prato, que tudo que você está colocando, mais ou menos é para essa textura do grão de bico. Se tiver mais úmido, menos úmido, acrescenta um pouco mais de farinha, um pouco menos. O gosto das especiarias também. Gosta um pouquinho mais de cominho, põe mais cominho, ou então de canela. Isso também tem essa liberdade. A cozinha tem isso, né? Tem essa liberdade. A cozinha, cada um, a gente tem os parâmetros básicos ali, mas o gosto pessoal... Sal também corrige no final. Corrige no final sempre melhor do que no início, né? Helena, gostaria que tu falasse um pouquinho, aproveitando aqui, Guilherme. Esse prato é comum se fazer dentro da colônia? Aqui na nossa comunidade, o pessoal vai aprender agora.
né? Essa é a verdade. E o pessoal traz, isso aí é uma coisa trazida do Oriente, por isso que a gente disse, né? Nós estamos no Ocidente e agora nós vamos ter um prato oriental, que é muito difundido e é muito bom. Tem muita gente que faz em casa, que gosta de fazer. Mas agora o pessoal vai ter a receita verdadeira, né? Para poder degustar. Vamos lá então. E a questão das especiarias também, né? Tem gente que bota mais algumas especiarias, né? Eu acho que essa pelo teste que a gente fez, ela é uma receita mais básica e ela consegue ter identidade, eu acho. Isso. Ela consegue nos remeter um pouco aqueles Aqueles sabores típicos do Oriente. Tem gente que até confunde, acha que tem curry, que tem uma coisa assim, e não tem, né? Elas são ingredientes mais simples, mas eu acho que esse é o básico, assim, que dá para nos remeter àquela região ali do Oriente Médio e do Mediterrâneo. Tá bom. Então agora esse processo, a primeira vez. Nosso mestre Guilherme preparou aqui, né, todos os ingredientes, está tudo pronto, a pasta. Já começou a fazer alguns bolinhos. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho agora qual é o próximo, essa etapa. Como é que faz para fazer o bolinho, como é que é a massa? Eu acho melhor fazer bolinhos menores assim. Aqui deve ter base de umas 30 gramas cada um. Ele fica mais crocante, com menos recheio assim. Então eu acho que fica mais saboroso ele menorzinho. Mas aí cada um pode moldar do tamanho que quiser. Se quiser processar mais e deixar com menos pedaços, pode processar. Eu acho que fica mais interessante alternar um pouco, ter um pouquinho de pedaço grande do grão de bico. Então isso vai no processador e no gosto pessoal, assim. Cada um faz como achar que fica melhor pro seu gosto, né? Pela nossa receita, a gente faz assim, gosta de deixar um pouquinho desses pedaços maiores aqui do grão de bico no meio do bolinho. E basicamente tem instrumentos para fazer isso, né? Que já moldam. Mas provavelmente o antigo era feito na mão. O antigo era feito na mão, eu não sei como eles faziam em vez do processador, se era no pilão, se era alguma coisa assim, né? Mas é bem fácil, ó, ele molda, ele fica sequinho, isso é uma coisa importante de observar, né? Ó, ele tá bem sequinho, então ele vai ir para fritadeira ou para panela com óleo, ele não vai se desmanchar. Isso acompanha algum outro prato, este prato do bolinho, dona Helena? Temos alguma, pode se acompanhar com alguns outros pratos? Claro. Esse falafel, esse bolinho, é um bolinho de falafel, de bolinho de grão de bico, ele vai ser acompanhado com hummus, né, que é um cremezinho assim, também feito, né, tem uns segredinhos, né, e daí ele dá um sabor muito especial, muito característico, né. E tem gente que põe ele junto com saladas, né? Ele pode acompanhar, né? Saladas de repolho com cenoura, com pepino, com alface, com um monte de... É um prato extremamente vegetariano, principalmente vegetariano. Então a gente queria trazer isso para mostrar uma coisa um pouquinho diferente, né? Podemos colocar já uma leva na fritura? Será que a nossa gordura um pouquinho mais? Coloca na gordura quente, bem quente ou média? Não, é média. Média, porque ele vai pegar uma coloração marrom e às vezes se tu botar nela tiver muito quente, ele vai ficar muito cru por dentro, né? Então ele vai pegar a cor muito rápido. Então é o fogo médio, 160 graus ali, se tivesse um medidor, né? É 160, 150, é a temperatura boa para ele. Nosso mestre Guilherme, formado em gastronomia e que, além de biólogo, né, está aí fazendo esse trabalho maravilhoso pela etnia judaica e a gente fica muito feliz em poder ter, né, uma especialidade tão... Deve ser saborosa. Vamos ver agora na sequência. Eu espero aí que a gente consiga detectar o gosto, o sabor, né, na hora de nós comermos isso, que vai ser acompanhado de outros pratos. Vamos lá?
estamos chegando ao final de mais um prato. Vamos compartilhar com vocês uma pequena prece, uma oração judaica, que a Eduarda vai fazer para a gente. E depois, então, nós vamos falar do prato e vamos para a parte da degustação. Eduarda, com você. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner shel Shabbat. Amém. Amém. Bem, então vamos para a degustação, Dona Helena. Gostaria que a senhora, então, agora desse o arremate. Como é que a gente faz para se servir? Então, esses bolinhos de falafel e aqui o hummus. E será que a gente experimenta um vinho também? Podemos fazer, inclusive, um brinde. Pode, com certeza. Podemos? Olha aqui, olha o detalhe. A gente vai pôr aqui, ó. Olha o detalhe, olha onde é que o vinho vai sair. Olha o vinho. Vamos ver. E agora, tcharam. Olha aí. Olha que coisa mais linda isto. Daí cada um toma um pouquinho de vinho, não muito. Tá bom, para fazer o brinde. Para fazer tomar esse copo de vinho, fala castelhano. Olha aí, ó. Então, vamos passar, a senhora pode passar para todos. Quem é que aceita? Pode passar o copinho. Posso ir passando? Pode, Eu não por favor. aceito. Eu sei que a Duda não vai aceitar, mas ela só vamos deixar na frentezinha Vamos dela. aqui, ó. Segurar. Ok? Só fazer o brinde. Ok? Só para a gente fazer o brinde. Então a gente diz para todos, né, que tenham saúde, sorte, alegrias na vida e é um lechaim para a vida. Lechaim. Lechaim para a vida. Lechaim. Tá aí. Muito bom esse vinho, hein? Que bom. Eu gostei do vinho de ar. E agora, gente, Isso eu vamos... achei muito pouco. Gente, vamos experimentar esse bolinho assim, ó, gente. Tá? E daí a gente vai passar aqui no hummus, tá? E daí a gente vai experimentar. Vamos ver como que o pessoal vai gostar. E esse bolinho Vamos de lá, carne? então. Não, Vamos lá. bolinho de falafel. Bem, chegamos à parte da sobremesa, finalização então desse prato, que é um prato maravilhoso. Eu gostaria de agradecer a Dona Helena, o seu Maurício, a Eduarda, o Guilherme, a família judaica, toda a comunidade aqui da nossa região. Obrigado por tudo que vocês fizeram pela região, para a região toda, do desenvolvimento, na parte do agronegócio, no comércio local. Nós somos aqui um reduto judaico muito forte. Obrigado a todos vocês por estarem conosco. Eu gostaria, Dona Helena, que a senhora falasse dessas sobremesas, quitutes Que é o pão redondo. Pão redondo, usa-se em que Isso. período? Geralmente a gente usa na noite de Shabbat, né? E em todas as outras festas também se come falar. E nós temos o bolo de mel,
né? Que é bem típico. Super típico. O redondinho. O redondinho, ele é da Páscoa, que ele é um bolo de fécula de batata. E aqui nós temos, para se lembrar de Purim, que é uma festa para a gente agradecer e brincar e tipo um carnaval, que é o nosso carnaval. E aqui o tradicional strudel, que ele é feito de coco, com goiabada, tudo de bom. Uma massinha bem fininha. E aqui nós temos umas bolachinhas de amendoim, que geralmente a gente come na Páscoa também, não tem nada de farinha. Com nozes. Com nozes, com amendoim. E qual será que nós vamos começar a degustar? Gostaria que a senhora falasse também do candelabro, aproveitando, muito importante, né, que é um símbolo, eu sei que muito importante para toda a comunidade. Com certeza. Essa menorá, que a gente fala em hebraico menorá, ela acende as velas do nosso coração. Ela acende as velas do mundo. Eu não posso falar muito, vou começar a chorar. Então, essa menorá, cada dia da semana, nós podemos acender uma vela nela. Se a gente estiver triste ou se a gente estiver abatido e o mundo não estiver numa energia boa, vamos iluminar o mundo, gente. Essa menorá é isso que ela traz para a gente. Ela traz boas energias, ela traz a iluminação para a gente, a fé em Deus, que nós precisamos ter sempre, em qualquer momento de nossas vidas. Então, ela veio com estes braços para cada dia da semana nos trazer boas energias e que todo mundo tenha sempre em sua vida coisas boas, né? Para poder desfrutar e que Deus ilumine a todos com mesas fartas, com famílias boas, com filhos, netos, como a gente já tem, graças a Deus. É isso que a gente poderia desejar e almejar a todos, que todos sempre possam ter e degustar de coisas boas, como o vinho, que nos dá alegria e também nos remete a Deus, que o pão também, tem pão da pobreza, mas o pão, ele alimenta todas as bocas, ele traz energia para as pessoas também. Então, dividimos sempre o pão e dividimos coisas boas para desejar a todos isso. Um feliz dia, uma feliz noite e tudo de bom para as famílias, que todo mundo possa ter energias boas para dizer e para ter. Muito obrigado, obrigado a todos. Eu vou no strudel, que eu prometi que eu ia abrir um deste aqui. Este projeto conta com o patrocínio das seguintes empresas: Cavalete Cadeiras Profissionais, Brastelha Industrial, Bigolar Máquinas, Ervateira Rei Verde, Casul Distribuidora de Produtos Agropecuários e GPR Nutrição Animal. É financiado pelo Procultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.